Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte tridimensional, escultura grego e romana. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete Elisângela aqui com a gente. Oi, Elisângela! Vamos juntos? Então vamos lá. Objetivos da nossa aula hoje. Apreciar algumas formas tridimensionais existentes na Grécia. Perceber também os diferentes tipos, de colunas, tá? Então a gente vai observar essas colunas, um pouquinho da tridimensionalidade da arte grego-romana. Veja, você já assistiu algum filme ou desenho que mostra, algo sobre a Grécia Antiga? Você lembra de algum? Tem vários aí, então vocês podem até pesquisar esses filmes e apreciar, os figurinos, os lugares, É muito bacana, tá bom? Então faça aí uma pesquisa bem legal. Então, tridimensionalidade na arte grega. Então, a arte na Grécia Antiga ocupava um lugar de destaque na sociedade. E várias formas, são as formas que representam as ações humanas. Os gregos acreditavam que a beleza estava presente na proporção e na simetria. Por isso, suas obras estavam norteadas por esses princípios, Então, a beleza na Grécia era simétrica, Os dois lados ali iguais, tinha a questão da proporção muito presente, Trazendo esse ideal, da beleza grega. Então, contemplando a natureza, o artista se empolgava pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Então, era observando ali que eles iam discutir, falar sobre a sua sociedade e iam criar muita arte, Tanto na arquitetura, figurinos, teatro, O teatro, como nós conhecemos hoje, surgiu na Grécia. Então, ele busca essa constante perfeição, O artista grego cria uma arte de elaboração intelectual que predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia, Então, está ali presente esse ritmo, essa harmonia, essa beleza que tem toda essa simetria, Essa questão do padrão de beleza grego que tem essa simetria, essa harmonia. Eles têm como característica o racionalismo, Então o pensar é muito forte, O discutir, falar sobre a sociedade, sobre as pessoas que estão ali, sobre os deuses, é muito presente na Grécia, Então eles tinham esse racional muito enraizado. E o amor pela beleza, pelo que é belo. E o que era belo? A questão das proporções, da harmonia, presente nessa beleza, Porque beleza é algo relativo, Vocês não acham, cada um não acha uma pessoa bonita, a outra não. Então o belo é muito relativo. E o belo na sociedade grega tinha a ver com padrões de harmonia, de simetria. Então os dois lados ali iguais, Então tinha muito presente essa harmonia e equilíbrio, Então essa pequena criatura que é a medida de tudo, Então o homem que era a medida de tudo que acontecia ali, que ia pensar, discutir, criar as leis, que é o quê? O que nós temos hoje, a democracia, onde todos podem falar, Claro que no início da Grécia não era bem assim. Para começar, por exemplo, a mulher não tinha voz, A mulher ficava em casa, cuidando dos filhos. A mulher não podia nem representar, fazer teatro na sociedade grega, Então, era uma democracia, mas que os homens mandavam. Graças a Deus, isso mudou, gente? Hoje nós temos essa liberdade de falar, de nos impor, De nos posicionar em relação a todos, os assuntos aí da nossa sociedade. Então, atividade, agora é com vocês, hein? Então, você acredita que elementos como proporção e simetria estavam presentes na sociedade grega ainda são relevantes para algo ou alguém ser considerado belo na nossa sociedade? E por quê? Vocês acham que esses elementos, da harmonia, da simetria, está presente hoje em dia na nossa sociedade? Como que está presente? E o que é isso? O que é essa busca pelo esse belo que nós temos hoje? Então pensa um pouquinho e daqui a pouco a gente volta.
Hoje o belo, né, na nossa sociedade é muito questionável, né? Então não tem a ver simplesmente com harmonia, simetria, né? Tem outras questões envolvendo. Mas claro que se a gente for falar do belo, por exemplo, para, né, indústria cultural, né, a televisão, as propagandas, tem um padrão, né, que eles seguem nesse belo. Então a gente pode questionar muito, né, esse belo que é e como a gente pode classificar ele, né? Então cada um vai ter o seu olhar desse belo na nossa sociedade atual, né? Os padrões, a gente está rompendo esses padrões aí desses belos estereotipados, né? Isso é muito legal. Tridimensionalidade, né, na arte grega. Então, antes de estudarmos sobre as esculturas gregas, não podemos deixar de falar da arquitetura, que também é uma obra tridimensional. Por quê? Porque para ser tridimensional tem que ter altura, largura e profundidade, né? Então, a gente consegue observar que ali tem esses elementos. Então, as edificações que despertam maior interesse foram os templos, né? A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria, né? Então, tudo medido ali de forma igualitária, né? Em pórtico, né, de entrada que a gente tem e a dos fundos também. Então, o templo era construído sobre uma base de 3 degraus, né? Então, ali a base para subir nesse templo era sempre 3 degraus. O degrau mais elevado chamava-se estilóbata, tá? E sobre eles eram erguidas as colunas, né? Que vocês estão vendo ali na imagem também. Então, as colunas sustentavam um establamento, né? A professora travando aqui, horizontal, formado por 3 partes, né? A arquitrave, o friso e a cornice. A gente já vai olhar uma imagem para ficar mais claro ali para vocês o que é cada coisa, tá bom? As colunas, né, em entablamento, eram construídas segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia, tá? Então, sempre vai ter esses 3 estilos de colunas na arte grega. Então, olha só, né, a tridimensionalidade. Então, aqui, ó, a corniça. Então, é essa partezinha aqui, né, o frontal, essa parte aqui da frente, né? Então, a estrutura aqui, né, o entablamento, tá aqui a estrutura. As colunas, que cada um vai ter um estilo, né? São 3 tipos de colunas, como a gente falou aqui, né? Então, vai ter, cada partezinha vai ter um nome específico nessas arquiteturas, né? Então, colunas gregas de ordem dórica, né? Então, ali a imagem representando, elas são mais simples, né? Então, a gente vê, elas remontam do século VII, né, anticristo. Sua denominação se refere ao povo dórico, né? Que foi o primeiro a incorporar esse estilo arquitetônico. Caracteriza-se por quê? Pela sobriedade, né? Pela simplicidade, assim como pela ideia de harmonia. Então, a gente não vê muitos detalhes nesse tipo de coluna, né? Elas são lisas, assim, ó, não tem muitos elementos. Daqui a pouco a gente vai ver as outras colunas, vocês vão ver que é cheio de detalhes, ornamentos, tá? Então, a dórica, ela é mais simples, ela não tem muitos elementos. Então, outro estilo, né, a jônica. Olha só o que a professora falou. Então, aqui todo cheio de adorno, né? Então, diferente da outra, aqui ela tá toda cheia de adorno. Então, causa uma impressão de elegância, ao mesmo tempo fragilidade e riqueza decorativa, né? Pense para fazer esses detalhes, né? O trabalho que dava para fazer essas colunas. Então, o edifício mais característico se encontra na ilha, né, de Éfeso, mais especificamente no templo dedicado à deusa Artemis. Né? Então, ali o exemplo da coluna jônica. A coluna coríntia, olha só, também é bem elaborada, né? Cheia de detalhes. Então, sua origem remonta ao século V a.C., em pleno período clássico, né? Então, a coluna se destaca por sua decoração, uma vez que são utilizadas formas semelhantes às 2 fileiras de folhas de acanto que se sobrepõem em sua parte inferior e um abaco curvado na parte inferior, né? Então, olha só, né? Cheia de detalhes, essas curvaturas, então algo muito delicado também, trabalhoso de construir. Atividade, né? Então, sobre as colunas gregas, agora vamos pensar um pouquinho. Qual delas você achou mais interessante, né? Você já viu alguma construção que utiliza colunas inspiradas no estilo grego em sua cidade? Então, e aí? Será que você gostou mais da coríntia, né? Que é essa bem elaborada, cheia com folhas? Ou você gostou da jônica, né? Que tem imagens circulares, formas circulares? Ou você gostou da dórica, que é mais, né, limpa, mais simples? Qual coluna você mais gostou? Tá? E daí pensa também se na sua cidade tem algum lugar que tem essas colunas, tá bom? Pensa um pouquinho, daqui a pouco a gente está de volta.
E aí, pensaram um pouquinho? Muito bem. Né? Então, um exemplo aqui de arquitetura que a gente tem, por exemplo, em Curitiba, né? A gente tem a Universidade Federal. Ela tem colunas também, né, na sua ornamentação, tá bom? Então, dá uma pesquisadinha lá e vocês vão ver a imagem da Universidade Federal do Paraná. Esculturas, né? Também de grande importância, né? Super elaboradas, né? Então, os vasos gregos, além de servir para rituais religiosos, eram usados também para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, né, azeite e mantimentos. Por isso, sua forma correspondia à função para que eram destinadas, né? Se vocês observarem também ali o desenho feito ali no vaso, vocês percebem também a importância dos jogos, né, na Grécia. Então, a questão do atleta era muito importante também. Os corpos, né, musculosos dos guerreiros também estavam presentes na arte grega. E vai aparecer também nessas pinturas feitas, né, nos vasos. Então, a ânfora, né, vasilha em forma de coração, com gargalo largo, ornado com 2 asas, né? Então, sempre vai ter esse formato. A hídria tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e 2 para levantar, né, essa vasilha. E cratera, né, tinha a boca muito larga com o corpo em forma de um sino invertido. Servia para misturar a água e o vinho. A gente vai ver a imagem desses 3. Olha só, né? Então, cada um com a sua função. Então, a ânfora, né, olha esse formato aqui que, né, lembra a questão do coração. Aqui, né, a boca mais larga e as 2 alcinhas para segurar. E a cratera, né, que para misturar a água ali e o vinho, tá? Então, cada um com a sua função, né, tinha essas esculturas, tá? Então, arte em ação, né? Com base nesses vasos, né, gregos estudados, escolha um deles e desenhe seu caderno. Então, ou sulfite. Então, escolha o qual você mais gostou, tá bom? E pode criar também, né, tanto pensando em fazer a harmonia ali, o equilíbrio proposto, né, na arte grega, como está aqui, ou você pode criar a sua harmonia, o seu jeito, o seu desenho, né, como você imagina, com a sua identidade, tá bom? Até daqui a pouquinho.
E aí, capricharam? Tenho certeza que sim. Mas ó, se não deu tempo, já sabe, né? Depois vai lá, termina, deixa bem bonito, bem harmônico, né? Simétrico, como a arte grega propõe, tá bom? Então, retomando o que nós vimos hoje, né? Que as formas tridimensionais, elas estão, né, presentes na arte grega romana. Então, estão presentes através das colunas, né? Sendo que cada coluna tem o seu estilo, né? A dórica, por exemplo, é mais simples, né? Aí que a jônica mais elaborada, com essas formas circulares. Ali a coríntia, que tem toda a questão das folhas, né? Representando também de uma forma elaborada. Então, o tridimensional está presente nas colunas, na arquitetura, né? Nos templos, porque na Grécia a religião muito importante também. Eles homenageavam os deuses, né? E também os heróis de guerra, né? Os esportistas. Então, era muito presente ali também, tá? E os vasos ornamentados, né? Que eram todos elaborados, cada um tendo um formato, tendo, né, a questão dos desenhos ali presente, a pintura bem elaborada, e cada um servindo para uma coisa, né? Para misturar água com vinho, para carregar mantimentos. Eles tinham várias funções e também utilizados em rituais. Então, estava bem presente ali. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a tridimensionalidade na arte grego-romana, né? Espero que vocês tenham apreciado, que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!